Olá! Hoje vamos falar sobre os estudos observacionais. Este trabalho foi desenvolvido por Ana Rita, Beatriz Kovacs, Débora Sanches, Jade Antunes, Maria Helena e Sofia Iso, dentro da matéria de Metodologia Científica na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou Sofia e irei discorrer sobre este tema. Como objetivo geral deste trabalho, temos a análise de um dos métodos de estudo empregados na produção científica na área da saúde. Nos objetivos específicos, a compreensão das particularidades que caracterizam os estudos observacionais. Dentre os tópicos a serem abordados estão conceito, principais características, contexto de investigação, finalidade, tipos de estudos observacionais, análise da pesquisa e considerações finais. Segundo Rochman, os estudos observacionais têm como princípio a observação do paciente, das características da doença ou transtorno e sua evolução. Lembrando que nesse tipo de pesquisa não pode ocorrer intervenções ou modificações de qualquer aspecto que esteja sendo estudado. Os estudos observacionais são um dos métodos mais antigos de investigação, podendo ser utilizados isoladamente ou em conjunto com outras técnicas, de forma complementar. Dentre suas principais características está a redução do subjetivismo por parte do pesquisador, a fim de evitar ao máximo a sua interferência sobre o objeto de estudo. Por conta disso, este não aborda questões éticas, embora exija uma ampla discussão sobre os resultados observados e um maior senso crítico. Tal método deve fornecer detalhes do que se busca relacionar, descrição do desfecho, características dos participantes e discussão sobre as possíveis variáveis intervenientes. Os estudos observacionais devem ser escolhidos como metodologia quando há aspectos culturais limitantes de ensaios clínicos, assuntos desconhecidos ou em testes de acompanhamento de uso de produtos já aprovados e em circulação, como, por exemplo, medicamentos, e quando o pesquisador não manipula o foco da pesquisa e contexto da mesma. Os estudos observacionais são utilizados para gerar hipóteses, propor questões, identificar fatores de risco e fornecer incidência, prevalência e prognóstico de doenças. Todas estas são informações utilizadas para o planejamento de estudos clínicos randomizados. Os estudos observacionais podem ser divididos em 3 modalidades. No corte transversal, analisa-se o objeto de pesquisa em um determinado momento. Tanto o caso-controle e o corte possuem características longitudinais, ou seja, a observação é feita em um determinado período de tempo. A característica primordial que os diferencia é que, no caso-controle, o pesquisador observa 2 objetos, sendo um o controle e o outro o real enfoque do trabalho, de modo que, ao final, estes sejam comparados a fim de estruturar a discussão. Cabe ao responsável escolher antecipadamente a modalidade mais adequada de acordo com os objetivos de sua pesquisa. O primeiro artigo selecionado foi Avaliação da eficiência da nutrição parental quanto à oferta de energia em pacientes oncológicos pediátricos, que foi realizado no Instituto de Oncologia Pediátrica da Unifesp, no período entre julho de 2003 e julho de 2004. Foram observados 41 casos de nutrição parental, sendo a maior parte dos pacientes do sexo masculino, com média de 10 dias de uso. O método observacional consistiu em coletas de dados realizadas diariamente por uma nutricionista, no qual em uma ficha clínica constavam as informações gerais do paciente e específicas sobre a nutrição parental. Comparando os resultados obtidos através de cálculos teóricos com os resultados observados, concluiu-se que, em 56% dos casos, o gasto energético basal não foi alcançado. Tal estudo pode ser classificado como corte prospectivo e condiz com as principais características dos estudos observacionais.
uma vez que a análise foi efetuada em uma população doente e, ao final, não houve alterações na dieta. O segundo artigo foi sobre a prevalência de transtornos de uso do álcool antes e depois da cirurgia bariátrica, desenvolvido com base em evidências de que a cirurgia bariátrica poderia aumentar o risco de transtornos de uso do álcool, Alcohol Use Disorders, AUD. As bases metodológicas foram a de um estudo de corte prospectivo, onde observa-se a unidade experimental com o decorrer do tempo, ou seja, os indivíduos são acompanhados desde o momento presente até o pós-operatório. O estudo aconteceu entre os anos de 2006 e 2011, com 2.458 adultos de idade média de 47 anos, e os sintomas do transtorno foram determinados com o teste de identificação de distúrbios por uso de álcool. Tal estudo não encontrou um aumento estatístico significativo no primeiro ano do pós-operatório, porém, encontrou uma prevalência significativamente maior do transtorno no segundo ano pós-operatório global. Embora o aumento da prevalência de 7,6% antes da cirurgia para 9,6% após a cirurgia possa parecer pequeno, este aumento representa mais de 2.000 pessoas com o transtorno nos Estados Unidos a cada ano. Nas principais análises levantadas pelo grupo, constatou-se que o grupo de estudo já deve estar inserido no contexto de interesse do pesquisador. Indivíduos não devem ser selecionados separadamente, a fim de evitar a manipulação dos resultados, e o acompanhamento deve ser feito sem interferir no decorrer da pesquisa. Como considerações finais, vale ressaltar que, independentemente da escolha do método a ser aplicado, deve-se prestar atenção à forma com que a população é escolhida e as amostras são selecionadas, garantindo a valia interna da pesquisa, sendo esta melhor feita com o acompanhamento de um estatístico. O grupo acredita ser importante o desenvolvimento de mais pesquisas utilizando este método na área da saúde, já que possibilita a análise do objeto de um modo não invasivo e com baixo custo, podendo ser amplamente utilizado.